Eu acho que tem uma Ana antes do diagnóstico e uma Ana pós-diagnóstico. Meu nome é Ana, tenho 34 anos, sou enfermeira, pós-graduada em pediatria e neonatologia, oncologia e cuidados paliativos. Trabalho atualmente na pediatria, estou afastada por conta do diagnóstico, ainda não pude retornar. Fui diagnosticada com linfoma não Hodgkin de grandes células B agressivo em agosto de 2021. Eu gosto muito de estar com a minha família, sair com os amigos, leio muito, então no meu tempo livre estou sempre lendo. Quando não estou com os meus amigos, tentando distrair um pouco, mas eu acho que nesse momento dos últimos anos, mais reclusa, assim, por conta do diagnóstico e tratamento, eu acho que os maiores hobbies é mais estar lendo, estar com as famílias, ver séries, esses momentos mais assim. Os momentos eu falo que de socializar em sair tá sendo mais difícil porque existe muitos medos, né, muitos anseios. Então acho que hoje os hobbies mais caseiros estão sendo os melhores. A Ana pós-diagnóstico, ela tá numa constante transformação. Eu acho que ainda tô me reconhecendo, saber onde eu tô, para onde eu vou, realmente quem é a Ana neste momento. Agora, a Ana pré-diagnóstico era uma pessoa um pouco mais caseira, apaixonada pela minha profissão, sempre gostei de estar ali, muito cuidadosa com os outros e às vezes me deixava em segundo plano, sempre querendo o bem-estar do outro, muito família, continuo sendo, mas eu acho que alguns objetivos começam a mudar, algumas coisas a gente começa a ver diferente, alguns sonhos que tinham podem ter sido interrompidos por conta do diagnóstico, outros foram aparecendo, algumas coisas que a gente nunca achou que seria capaz, acho que hoje eu vejo e falo, meu Deus, então acho que a Ana é essa. Então, eu não desconfiei, porque eu sempre fui muito regradinha com os meus exames de check-up. E antes do meu diagnóstico de câncer, eu tinha um check-up de 45 dias, que não tinha dado nada. Então, logo depois da pandemia, que foi liberando tudo, eu trabalhei bastante no setor da pandemia, então eu falei, preciso sair um pouco, tava de férias, vou viajar. Fui fazer uma viagem. E nessa viagem eu comecei a ter muitas dores nas costas. Então eu achei que era pedra no rim, que era alguma cólica assim. Então eu fui numa farmácia, comprei minha medicação e me automediquei. Falei, eu não vou aqui viajando buscar um pronto-socorro. E fiquei tomando remédio para dor durante a viagem toda. Quando eu retornei para São Paulo, não tinha mais dor. Eu falei, então realmente foi alguma coisa aguda. Assim que eu voltar de férias, eu vou fazer um ultrassom, procuro alguma coisa. Só que nesse meio tempo, eu tive um episódio de dor muito forte, onde eu não conseguia segurar e fui pronto-socorro. Aí no pronto-socorro, eles me examinaram e falaram que eu estava tendo uma crise de nervo ciático, de dor no nervo ciático. Me medicaram para dor de nervo ciático, me deram receita para casa e eu fui para casa. Só que 6 dias depois eu fiquei amarelinha, que nem criança quando nasce, mucosa dos olhos, a pele, e aí todo mundo estranhou. E falaram assim pra mim, não, eu falei, vamos pro hospital de novo, né, vamos pro hospital, fiz um ultrassom, Deus que eu tava com pedra na vesícula. E aí nesse momento, quando eu comecei a ter dores até ser diagnosticado pedra na vesícula, quais sintomas que eu tinha? Eu tinha muita coceira, então eu tinha muita coceira no corpo inteiro, mas associaram com a queda da bile no sangue, que dá muita coceira. E eu tive também um ganho de peso, na verdade. Tive um ganho de peso de quase 50 quilos em 4 meses. E os médicos falaram pra mim que eu tinha que tomar vergonha na cara. Sendo que eu nunca fui uma pessoa muito descontrolada, assim, pra alimentação, isso não. E eu passava mais tempo trabalhando do que dentro de casa. Então a gente falou, vamos começar então uma medicação para inibir apetite. Então eu tava nesse processo, então ninguém conseguiu associar os sintomas que eu tava tendo, que era coceira, o ganho de peso, o suor noturno. Eu suava muito, mas achavam que era porque eu estava com uma obesidade alta. Então ninguém associou. Quando eu internei, que eu tava amarela, foram ver a pedra na vesícula, vamos resolver. Então eu internei e fui fazer um procedimento que chama CPRE. É como se fosse uma endoscopia, e que ele tira as pedrinhas do caminho, e no dia seguinte a gente tira a vesícula.
E quando o médico entrou com esse endoscópio, ele viu várias bolinhas no abdômen. E aí, quando eu acordei, perguntei se tinha dado certo o procedimento, ele falou que sim, mas que provavelmente minha cirurgia no dia seguinte ia ser suspensa, mas o médico ia vir falar comigo. Então, você já coloca milhões de pontos de interrogação. Naquele dia, o médico acabou não passando, não falou comigo, e à noite eu assustei, porque eu tava vendo uma série com a minha mãe, internada, entrou a moça do laboratório, perguntou meu nome, minha data de nascimento, falou, vou colher exame de você, e aí, uma boa curiosa, profissional da saúde, começou, eu perguntei que exames ela iria fazer. Ela falou que ela ia fazer um hemograma simples, que ela ia fazer exame de colesterol, glicemia e marcador tumoral. Na hora que ela falou marcador tumoral, eu falei, mas por quê? Ela falou, porque o médico pediu. Eu falei, não. Então, pera, deixa eu chamar os profissionais para poder entender. Ela falou, você não quer que colhe então? Eu falei, não. Eu quero entender o porquê que você tá colhendo um exame que não foi informado para mim. Aí eu chamei pela enfermeira, só que nessa hora eu já não escutava mais ninguém, porque eu entrei numa crise de ansiedade. Como que eu tava colhendo um marcador tumoral que ninguém tinha falado nada para mim? E aí a enfermeira ligou para o médico falou que era para eu me manter calma por telefone, que era só protocolo. Aí eu respondi até um pouco ríspida para ele, falando, protocolo? Eu trabalho em hospital, doutor. Ninguém colhe marcador tumoral. Mas eu vi que aquela briga ali eu não ia ganhar, e eu acabei deixando ela colher, porque eu falei, se for alguma coisa é pro meu bem. Acabei deixando ela colher, mas demorei para sair daquela crise de ansiedade. No dia seguinte, eu estava de jejum para fazer uma possível cirurgia retirada de vesícula. E o médico veio e falou para mim que eu não ia fazer a retirada da vesícula, que eu ia fazer uma punção por uma ecoendoscopia. Eu falei, mas por que uma punção? Aí veio e ele falou assim, Ana, porque você tem várias massas no abdômen. E a gente não sabe o que é isso. A gente tem a suspeita de ser um câncer, mas a gente não sabe o que é. Então a gente vai puncionar o seu pâncreas para pegar um pedacinho daquela massa e mandar para biópsia. Mas ele me falou isso e eu já tava tipo na maca para ir pro centro cirúrgico, então eu não tinha muita opção de questionar. Eu falei, tudo bem, fui. E aí quando eu voltei da anestesia, eu perguntei para ele, eu falei, agora você pode realmente me explicar o que é? Porque ninguém faz um marcador tumoral, ninguém vai fazer uma biópsia se a gente não tem uma suspeita. Aí ele pegou e falou assim, Ana, você tem várias, a gente não pode falar tumores porque a gente não sabe, mas você tem várias imagens estranhas, vários nódulos no abdômen, mas o maior tá na frente do seu coração, na região do mediastino, que ele tem o tamanho de uma manga. E a gente não sabe o que é isso, porque comparando com os seus exames de 45 dias atrás, não tinha nada. Ele falou, então a gente vai mandar pra biópsia e o médico vai conversar com você. A gente acionou a equipe da oncologia. E aí ele pegou e falou assim, olha, meu poço de ansiedade favorito, eu não posso mentir pra você. É um câncer. É maligno, pela forma que ele tá se distribuindo no seu corpo. Mas a gente não sabe da onde ele veio, que tipo, qual o tratamento, o que a gente vai fazer, o que a gente vai deixar de fazer. Aí eu entrei em desespero, eu falei, doutor, ele falou, calma. Eu falei, mas você tá falando que tem várias coisas. Ele falou, tem. Você tem bolinhas, para não falar tumores, em todos os órgãos. E a gente precisa saber de onde veio isso. Ele falou, então, eu já conversei com o médico que ia fazer sua cirurgia, ele vai deixar as medicações que você tem que tomar, e eu vou te dar alta, porque não adianta eu te manter aqui, que vai ser muito mais estressante pra você, então é melhor você estar na sua casa, esperar essa biópsia e a gente conversa. E aí aqueles dias que não passam. E ainda conseguiram acelerar, minha biópsia saiu em 7 dias, no meio de um feriado que teve ainda. E aí eu fui no médico, eu tive o retorno inconclusiva. Ana, não temos resultado para essa biópsia. Falei, e agora, doutor? Ele falou, e agora a gente vai ter que fazer outra. Então você tem um nódulo no pulmão, então a gente vai levar você para uma tomografia guiada por um ultrassom e puncionar ali pra gente ver se a gente tem um resultado. Falei, combinado. Quando? Ele falou, hoje, no final da tarde, porque a gente precisa correr contra o tempo. E aí a gente já faz um exame de imagem para comparar como que tá tudo dentro desse organismo. E aí assim foi feito. Eu saí de um hospital, fui para o outro para fazer essa biópsia e na tomografia a gente viu que alguns nódulos tinham dobrado de tamanho, que já eram os tumores. E aí foi quando levantaram duas hipóteses.
ou um tumor hematológico, ou um tumor de ovário metastático, porque já estava no corpo todo. Então, fiz a biópsia, esperei mais alguns dias e a biópsia veio inconclusiva de novo. Eu falo que é o Corém positivo, CRM positivo, tem que ser tudo mais difícil. E aí, eu falei, doutor, e agora? Ele falou, não adianta, eu acho que a gente ficar puncionando só com agulha fina, que a gente não vai conseguir. Vamos para uma cirurgia. Nós temos 2 opções de cirurgia. O seu maior tumor hoje é na frente do coração e o seu segundo maior é no ovário. Ele falou assim, você escolhe qual que você quer, eu vou te explicar. Ele falou, na frente do coração a gente vai ter que fazer uma cirurgia um pouco mais invasiva, provavelmente a gente tem que induzir um coma, alguma coisa, e o ovário é só uma ovaroplastia que você vai e faz por vídeo. A gente pode ser que tenha que tirar o seu ovário, pode ser que a gente mantenha, mas é uma cirurgia menos invasiva. Eu falei, você não precisa nem mais falar, a gente vai pra cirurgia menos invasiva. E aí a gente foi pra ovaroplastia e a única coisa que eu pedi pro médico, eu falei assim, tenta não tirar o meu ovário, eu só tenho 30 anos. Aí ele falou assim, eu não posso prometer, mas eu vou tentar. E aí eu fui pra cirurgia, foi uma cirurgia até que rápida, e aí quando eu acordei ele olhou pra mim, com um sorriso, aí eu falei assim, você tirou o meu ovário? Ele falou, não. Ele falou, a gente circulou todo o tumor e a gente não tirou o seu ovário. Aí você respira aquele aliviado, eu falei assim, já tenho uma pérvia porque ia congelar a imagem na hora e o patologista ia estar em sala. Ele falou, a gente tem, mas o doutor vai passar pra conversar com você. Falei, tá bom. Ele falou, mas a gente vai te dar alta, você pode ir pra casa. Se ele não passar hoje, amanhã você volta no ambulatório. Eu falei, tá bom. E aí o patologista já tinha mais ou menos um diagnóstico e no dia seguinte minha médica ligou e falou assim, Ana, você pode vir pro hospital pegar o resultado? Eu tô aqui te esperando. Eu falei, posso, em 2 minutos eu chego, que eu moro muito pertinho. E aí foi que ela falou pra mim, ela falou, Aninha, perante do cenário é o que nós queríamos. Ela falou, é até estranho falar que a gente deseja um câncer, mas dentro do cenário é um câncer hematológico. Ela falou, seu diagnóstico é um linfoma não Hodgkin de grandes células B agressivo. Então, eu falei, doutora, mas tem em todos os lugares? Ela falou, tem. Ela falou, mas agora a gente vai começar um protocolo de quimioterapia e vamos ver como você responde, mas vai dar tudo certo. Isso foi numa quarta-feira, numa quinta-feira ela pediu para eu passar um catéter de Portocat. Eu passei, na sexta-feira eu comecei a quimio, dia 19 de novembro de 2021. Comecei meu primeiro protocolo de quimio. Não senti absolutamente nada. Só que eu percebi que depois de uma semana que eu tinha feito a quimio, eu passava a mão, meu cabelo já começou a soltar. E aí, todo mundo tinha medo de como eu ia reagir em questão do cabelo. E eu também tinha medo. Porque eu cortei o cabelo um pouquinho mais curto quando eu descobri o câncer e falei, não, deixa ele mais curtinho. E eu nunca fui fã de cabelo curto, meu cabelo sempre foi enroladinho, mais comprido. Então todo mundo tinha medo de como eu ia reagir. E eu também não sabia como ia ser minha reação, como ia ser meu impacto. A gente já tinha brincado com aqueles filtros que a gente coloca e você fica careca e eu não queria nem ver, nem olhar. Não sabia como ia ser o impacto. E aí, antes do meu segundo ciclo de químio, que era a cada 21 dias, eu já tava careca. Eu entrei um dia pra tomar banho, meu cabelo tava preso, eu prendi ele com o próprio cabelo. E aí na hora que eu saí do banho, comecei a pentear, meu cabelo ficou todo na pia do meu banheiro. Eu chamei pela minha mãe, assustei, ela falou, o que que foi? Eu falei, eu acho que eu tô perdendo o cabelo. Aí ela falou, filha, eu falei, não mãe, tá tudo bem. Ela falou, mas a gente tem que consultar com a doutora. Eu falei, não, eu vou fazer um rabinho de cavalo, desse tamanho, pequenininho, não tinha nem cabelo, era um fio. Falei assim, depois a gente vê de cortar. E aí eu fui e a doutora falou, e como você tá com isso? Falei, normal. Mas nesse dia que eu cheguei, tinha algumas crianças que eu cuidava lá em cima fazendo químio. Eram os pequenininhos que sempre estavam comigo. Então me viram, vieram correndo. Tia Ana, tia Ana, tia Ana, me abraçaram. Você tá aqui agora, tia? Falei, tá, tia, tá doente igual vocês. Aí eu abaixei, ajoelhei no chão com eles. Aí um deles puxou a minha touca. Aí uma pequena olhou pra mim e falou, você tá careca igual a gente? Eu falei, tô. Aí ela pegou, deu um beijinho na minha careca. Ela falou, mas esse cabelo cresce, tia. Você não fala isso pra nós? Falei, claro que cresce. E daquele momento, eu pensei, se um dia eu pensei em derramar uma lágrima por conta do meu cabelo, eu não derrumo mais.
E assim foi seguindo. Terminei todo o meu protocolo de quimioterapia, foram 6. Fiz 6 pelo Portocat e fiz 4 na coluna, que é intratecal. O da coluna foi bem sofrido, porque a gente descobriu durante o meu tratamento que eu tenho uma coluna meio torta. Então, para os médicos acessarem, é como se fosse aquele exame de colher líquor quando você está com meningite. Era muito difícil. No dia 31 de dezembro de 2021, eles me puncionaram umas 22 vezes. E aí teve uma hora que eu pedi para parar, que eu não aguentava mais. E a gente adiou essa quimioterapia para outra semana. E eles tentaram e também não conseguiram, e a opção foi, eu não podia deixar de fazer, porque a chance do câncer subir para a cabeça e pescoço era grande. E aí a opção foi a gente começar a fazer aqui na cabeça, a gente tem um ossinho, 2 dedos para baixo. A gente fazia a quimio por aqui, então era uma agulhinha que entra e a gente fazia a quimio ali. Nossa, um medo, né? Como que eu vou colocar uma agulha aqui debaixo do ossinho? Foi a melhor coisa que eu fiz. Não dói, não sofria igual como eu sofria quando era na coluna. A única coisa que eu brinco é que na hora que tava entrando o líquido eu sentia um barulho. Escutava, na verdade, um barulho que parecia que tava tudo quebrando tudo lá dentro. E aí depois passava, eu não tinha mais nada. Só quando ele tirava a agulhinha, 2 minutinhos depois me dava vontade de ir no banheiro. E eu ia no banheiro, vida que segue, não precisava de repouso, não precisava de nada. E aí eu terminei o protocolo, fiz um primeiro PET scan, tava com resposta quase total da doença, mas ainda eu estava em gap de quimioterapia, então falou, agora vai concluir. Tudo bem. Coloquei a mão no pescoço e eu senti uma bolinha aqui do lado direito. E aí eu mandei mensagem na hora pra médica e falei, doutora, eu tô com uma bolinha no pescoço. Ela falou, vai pro ambulatório. Subi no ambulatório, ela me examinou, ela falou, Ana, calma, isso aqui pode ser uma resposta inflamatória de qualquer coisa. Você tá com sintomas gripais, a sua garganta tá um pouquinho inflamada, então pode ser uma resposta inflamatória? Pode. Pode não ser? Pode também. Então vamos tentar entrar com antibiótico, vamos ver se essa bolinha diminui e tudo bem. E assim fizemos. Só que a bolinha aumentou. E aí eu falei, doutora, tá aumentando. Ela falou, então eu vou te encaminhar pro cirurgião de cabeça e pescoço. E a gente não vai nem fazer punção, porque a gente viu que não funcionou das primeiras vezes. Então a gente vai fazer uma pequena cirurgia para tirar esse linfonodo e mandar para biópsia. Falei, tá bom. A gente fez tudo isso, em menos de um mês eu tava fazendo cirurgia, uma cirurgia que foi um cortinho de 5 centímetros, tirou o linfonodo mesmo. Internei de manhã, saí no final da tarde, recuperação muito fácil. E aí veio histologicamente normal. Não tinha dado células. Ana, não tem nada, realmente só alarmou, pode ter sido por conta da garganta, da gripe. Tudo bem, passou, desencanei. Umas 3 semanas depois eu coloco a mão do lado esquerdo e sinto outra bolinha. E na hora que é automático, que eu senti a bolinha, fui na outra mão e eu senti várias bolinhas no pescoço. Eu liguei pra ela e falei, doutora, tem algo errado comigo. Mesmo que a gente tenha uma biópsia, tem algo errado. Meu pescoço tá cheio de linfonodo aumentado. Tá cheio de bolinha, isso não é de um ser humano normal. Eu coloquei a mão no meu irmão, nos meus primos, na minha mãe, ninguém tem essas bolinhas. Ela falou, Ana, vamos fazer um ultrassom de cervical, pescoço, pra gente ver como tá. E a gente viu que tinha muitos linfonodos mesmo. E aí, a gente viu também que tinha um na tireoide. E aí, nesse meio tempo, eu tinha uma consulta com o endócrino. O endócrino falou, ó, vou pedir também uma punção de tireoide, porque a gente precisa ver o que é esse nódulo que tá aí, que não tinha antes e que tinha. E aí foi tudo junto. A gente falou, então, já que o endócrino pediu essa punção de tireoide, vamos segurar essas outras biópsias pra gente ver o que vai dar na tireoide. Aí a gente puncionou a tireoide e na hora que veio o resultado, veio o linfoma. O linfoma invadiu a tireoide. Então, ele falou, a gente tem que ver o que é essa cervical. Voltei pro cirurgião de cabeça e pescoço. Fiz uma outra cirurgia, que era pra ser parecida com a primeira. Pra ver qual tratamento a gente iria fazer, porque eu já tinha feito tratamento de primeira linha. E aí, depois do resultado da biópsia, veio que era linfoma de novo. Ele já tava de novo, aí ele tava mais forte no pulmão. E na região do mediastino no pescoço, nos outros órgãos já tinha desaparecido e não tinha aparecido mais. Falei, tudo bem, a gente vai pra onde agora? Já fiz quimio, doutora de primeira linha. Falei pra ela, falou, a gente vai voltar pra quimioterapia e a gente vai pedir o transplante de medula óssea. Era o meu maior medo. Era o maior medo da minha vida, era o transplante de medula óssea, era um câncer hematológico por conta do transplante. Eu falei, se eu não tiver doador? Ela falou, não, calma. A gente vai fazer primeiro o autólogo, aquele que você doa pra você mesma, sabe? Falei, sei. Ela falou, a gente vai fazer esse primeiro. O outro a gente pensa depois, não vai ser necessário, vamos deixar, vamos viver um dia por dia.
E assim eu fiz, eu voltei pra quimioterapia. Eu cheguei pro transplante de medula só com 20% de doença ativa. Aí eu fiz o transplante de medula, internei para colher as células, refundi as células. Foi um transplante assim, tranquilo. Tive os sintomas que todo mundo tem, de náusea, vômitos, inapetência. Tive um episódio de desmaio, mas foi muito tranquilo. A minha recuperação do transplante em si foi tranquila. Mas eu precisei ser encaminhada para radioterapia após término de transplante, por quê? Por mais que eu tenha feito o transplante, ficou doença residual no pescoço. Ainda tinha alguns linfonodos aumentados. Então falamos, vamos atacar com radioterapia, que a gente já fez o transplante, tudo vai se resolver. Era o plano. Tá bom, tudo vai se resolver. E eu tive que esperar um tempo para repetir o exame de PET scan, porque a rádio causa aquela inflamação no corpo e eles não queriam que desse nenhuma imagem errada. Falei, tá bom, a gente esperou. Só que nesse meio tempo eu senti a bolinha aumentar e fiquei quieta. Falei, não vou alarmar pra ninguém dessa bolinha dessa vez. Como eu já vou fazer o PET scan amanhã, eu não vou alarmar pra ninguém. E como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sempre faço o PET scan um dia pra no dia seguinte já ir na consulta. Como eu tenho a facilidade de ser no mesmo hospital, acesso a laudo na hora, eu tenho muito essa facilidade. Falei, não vou falar nada. Então, e aí fiz um PET scan na quinta, na sexta eu voltei no ambulatório. E aí a hora que eu cheguei no ambulatório, tava todo mundo com aquela cara de morte, sabe? Falei, nossa gente, cadê a animação nesse lugar? Falei, bora que bora, hoje é dia do meu PET scan, que não vai ter nada. Eu não confio muito, eu fiz, mas a gente tem que confiar. E aí tava todo mundo meio estranho comigo, o pessoal que tem mais liberdade. E aí eu entrei na consulta e falei, e aí, doutora, câncer voltou, né? Ela olhou assim pra mim, ela falou, você viu o seu PET scan? Eu falei, não, só pela recepção lá de fora, eu tenho certeza. Ela falou, voltou, Ana. Aí eu falei, tá. Mas eu já fiz químio de primeira linha, químio de segunda linha, transplante de medula, radioterapia. Eu vou pra onde? Aí ela olhou pra mim e falou, pro carticel. Aí eu dei uma risada, tipo aquelas risadinhas que eu falo aqui de bruxa. Eu falei, eu não tenho 2,5 milhões de reais para pagar. Eu vou pedir sua quimioterapia, porque a gente precisa agora diminuir de novo esse câncer. Aí eu vou pedir sua quimioterapia e depois do seu primeiro ciclo a gente conversa sobre carticel. Aí ela falou, Ana, vai pra casa? E aí a gente começou a quimioterapia, depois do meu primeiro protocolo, vamos fazer o carticel. Vamos entrar com liminar com convênio. Vamos entrar com liminar com convênio. Entramos com liminar, procurei aquela saga de procurar advogado que faça da causa, foi indicada uma advogada pra mim. E aí a questão de custo, né? Aí a advogada pediu pra eu contar um pouquinho da minha história, eu contei um pouquinho, ela falou assim, eu não vou te cobrar R$1. Ela falou, porque sua história é muito parecida com a da minha filha, e hoje minha filha tá curada. E quando minha filha tava ali no transplante de medula, eu coloquei o joelho no chão e eu prometi pra Deus e pra Nossa Senhora que eu ia ressignificar toda a minha carreira. E eu acho que o mundo precisa de mais bondade, então eu faço pra você, você faz pro outro, que vai fazer pra outra pessoa, e isso vira um círculo. E ela não me cobrou R$1. E perante o momento que eu tava vivendo, tava muito difícil a situação financeira. E aí a gente entrou com a liminar, foi negada a primeira vez. Não, o convênio negou primeiro o carticel. Justificativa. Procedimento não incluso no rol da ANS. Só isso. Mais nada escrito. Em menos de 24 horas. Aí a gente entrou com uma próxima liminar. Aí o convênio não pode negar, mas ele deu um prazo de quase 1 ano e meio para ser cumprida. Ele falou, a gente paga, mas é no nosso prazo. Aí meus médicos, eu tenho 2 que estão sempre comigo, olharam pra mim, eu olhei pra eles e falei, doutor, ele falou assim, mas você não tem 1 ano e meio de vida se a gente não intervir. Falei, mas eu fiz o que eu podia. Agora tá nas mãos de Deus. Aí um deles falou assim, não, a gente precisa correr atrás de outras coisas. Falei, até onde eu podia ir eu fui. Agora eu não tenho mais o que fazer. Ele falou, mas nós temos. E eu falei, tá bom. Continuei minha químio, ali fazendo minhas químios, e no dia 1º de novembro de 2023, ele me liga, tem uma notícia pra você. Eu falei, é boa ou é ruim? Porque se for ruim eu tô passando. Ele falou, não, é boa. Eu falei, pode falar então. Ele falou, eu quero que você tire a liminar.
Falei: "Bebeu umas pingas antes de me ligar, só pode". Falei: "Doutor, eles são lentos, mas eliminar é minha vida". Aí ele pegou, deu risada e falou assim: "Não, o hospital que nós trabalhamos vai pagar 100% do seu tratamento". Aí eu acho que eu fiquei quieta, assim, sem reação, fiquei meio assim, eu falei: "Tá bom, mas tem um advogado envolvido, não posso tirar simplesmente a liminar". Aí ele perguntou quem era minha advogada, eu falei, ele falou: "Não tem problema, eu conheço ela, vou fazer todos os trâmites". Aí eu sei que eles fizeram todos os trâmites de tirar a liminar, justificar, o hospital conversar, tudo, eu só fui no dia assinar. E aí no dia 28 de novembro de 2023, eu colhi as células para o CART-cell, os linfócitos para o CART-cell. Era um procedimento que eu já tinha feito do transplante, então pra mim era muito tranquilo. Colhi as células. "Ana, agora essas células vão ser congeladas, vão passar por todo um processo, vão para outro país e você vai recebê-las de volta". Falei: "Tá bom". E aí no dia 3 de janeiro de 2024 eu internei de novo. Só passei ano novo em casa, internei, fiz o PET scan, tinha doença residual de 7 a 10%, era bem pouquinho. E aí comecei uma quimioterapia que eles falam que é de linfodepressão, que é pra matar tudo que tem pra matar pra entrar as células. E no dia 11 de janeiro de 2024 eu recebi a célula de CAR-T-cell. Falou que a infusão é sem graça. E eu já escutei isso de outros pacientes também. Porque o transplante de medula vem aquela bolsa vermelha, tem todo um... Não, é uma bolsinha desse tamanho, com líquido transparente que parece água. Eu falei: "Ah, parece que vocês estão colocando água em mim, não tem nada". E aí, 12 horas depois dessa infusão de células, era de madrugada, eu estava dormindo, eu acordei quente. E eu sou uma pessoa que eu não faço temperatura alta. No transplante, um dos sintomas para marcar a pega da medula é a febre. Eu cheguei só a 37,4, porque eu sou uma pessoa hipotensa. Hipotensão não, hipotérmica e hipotensão também. Então, se colocar o termômetro agora em mim, eu vou estar com 32, 33 de temperatura. Então, 37 pra mim já é muita febre. E aí eu acordei de madrugada, estava muito quente. A cama estava quente no hospital. Aí, como uma boa enfermeira, você tem o quê na mala? Um termômetro. Você chama a enfermagem? Não. Levantei, fui no banheiro, na minha necessaire, peguei o termômetro e coloquei. 39,6. Aí eu falei: "Nossa, acho que eu tô com febre". Aí minha mãe falou: "O que que foi, filha?" Eu falei: "Mãe, eu coloquei o termômetro, deu 39,6". Ela falou: "Ana, eu acho melhor chamar a enfermagem". Ela falou: "Não". Eu falei: "Não, eu vou chamar". Abri a porta, nem toquei a campainha. "Meninas, eu acho que eu tô com febre". Ela falou: "Você acha? Eu tenho certeza, essas bochechas vermelhas, esse olho caído". No que elas vieram, colocaram um termômetro 39,9. E aí começaram a correr, porque tem várias medicações que tem que fazer do protocolo do CART-cell, fizeram, minha febre não cessava. Aí: "Ana, vamos começar as simpatias que a gente tem, né, vamos pra banho morno, vamos colocar álcool nas extremidades". Sei que depois de umas 3 horas minha temperatura cessou. E aí eu fiquei bem o dia inteiro e minha febre vinha sempre no final do dia. E eu sabia que eu ia ter febre, porque minhas pernas começavam a doer. Então eu começava a ter dor nas pernas, eu falava pra minha mãe: "Tô com febre". E era dito e feito. Isso foi uns 4, 5 dias. No 5º dia, estava um dia frio em São Paulo, minha mãe falou: "Filha, eu vou deitar um pouquinho pra dormir, que eu não dormi muito bem". Eu falei: "Tá bom, eu vou ficar vendo série". E aí depois minha mãe só acordou comigo confusa já, conversando com a enfermeira, que eu estava em pé, sem medicação nenhuma, segurando aquele suporte de soro, falando pra enfermeira que eu tinha ido num acampamento, e que ao invés de me dar 1 grama de pirona, me deram 30 gotas, e que 30 gotas não ia fazer cócega em mim. Aí a enfermeira olhou pra minha mãe e falou: "O que aconteceu?". Ela falou: "Não sei, ela estava bem até agora". Aí ela falou: "Tá bom, Ana, vamos no banheiro". Fui no banheiro, voltei, isso eu lembro. E aí depois, quando eu voltei, eu olhei pra minha mãe e falei assim: "Mãe, fala pra Keila", que era a enfermeira, "aquela palavra que eu te disse". Ela: "Que palavra?". Falei: "Mãe, a palavra". E ninguém sabia o que eu dizia, porque eu não tinha dito nada. Aí minha mãe pegou, cochichou um negócio pra Keila, a Keila falou: "Ah, eu concordo", conseguiram me remediar. E aí ela saiu pra sinalizar para o médico e nesse meio tempo chegou o café da tarde. Minha mãe falou que eu sentei, aí eu já não lembro mais, que eu olhava para o café e dava risada. Olhava pra ela e dava risada, e aí eu falava que tinha desenhos e não tinha nada, era um pãozinho com
E ela falou, e aí ela chamou ela de novo, e os médicos começaram a conversar, falou assim, ela tá entrando num período de confusão. E a gente faz um teste, né, a gente escreve uma frase e a gente tem várias perguntas, pedem pra você nomear objetos, contar de 100 a 0 de forma decrescente, e aí a minha frase era estou curada a partir de hoje. E aí pediram pra eu escrever, eu coloquei estou curada com dipirona. E aí pediram pra eu contar, eu não contava, não falava coisa com coisa, mas ficaram só me monitorando ali no setor de transplante de medula, não fizeram nada. Mas naquela madrugada eu tive minha primeira convulsão. Eu convulsionei, e aí me levaram pra UTI. Tive uma inflamação neurológica e a síndrome de liberação de citocina, que eles falam que é um ICANS, e a síndrome de liberação de citocina, grau máximo. Eu tive todos os efeitos pós-Carticel. E aí eu fiquei na UTI, fiquei monitorada, e aí os médicos chegaram pra mim e falaram assim, a gente vai liberar a visita. Traz aí as pessoas pra ver a Ana, traz família, traz amigos, pra gente ver, né, se ela sai desse transe. Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, eu sei que vocês não estão olhando pra eles, né, que vocês não estão liberando visita por conta disso. Aí o médico virou pra minha mãe e falou assim, então, a gente não sabe se a gente vai conseguir retornar a Ana do jeito que a gente tava, então a gente prefere que todo mundo veja. Aí minha mãe disse que olhou pro médico e falou assim, o senhor tem fé? Ele falou, eu tenho. Ela falou, eu também. E pela porta que minha filha entrou, andando e falando, consciente, brincando com todo mundo, é a porta que ela vai sair, andando, brincando, falando e consciente como ela entrou. Aí ele falou, amém. Aí ela falou assim, é só uma fase e ela vai passar. E ainda eu fiquei alguns dias ruim, e minha mãe falou que eu fazia estripulia igual criança. Aí no 28º dia eu só acordei, olhei, falei, nossa, que lugar é esse, né? E bati assim na mesa de cabeceira pra olhar que horas eram. No meu celular, cadê o celular? Não tá. Aí quando eu olhei do outro lado, tava do outro lado, peguei o celular, fui olhar a hora, vi a hora, só que na hora que eu desbloqueei o celular, entrou no meu Instagram. Aí eu olhei e falei, nossa, o Instagram tá diferente, né? Aí minha mãe acordou e falou, Ana, eu falei, mãe, quando atualizou o Instagram? Aí minha mãe já percebeu que eu tava. Aí eu falei assim, e que quarto é esse? Eu não lembro de ter vindo pra cá. Aí minha mãe falou, não, filha, a gente já veio há alguns dias. Aí eu comecei a fazer várias perguntas pra minha mãe chamou a médica. Aí a intensivista da UTI começou a conversar comigo, viu que eu já tinha voltado, explicado tudo o que estava acontecendo, e aí eu comecei a ficar muito nervosa, eu acho que com um grau de informação. Aí ela percebeu, ela falou, Ana, mas volta aqui pra mim. Como chama isso aqui, ó, que tá no seu rosto? Falei, é pra enxergar melhor. Ela falou, isso eu sei, mas eu quero o nome. Aí eu não consegui. Ela falou, tá, tudo bem, vamos fazer uma tomografia? Porque eu preciso ver se você não tá tendo um AVC. Aí eu desesperei. Mas ela foi conversando comigo, eu não quis deitar na maca, eu fui na cadeira de roda, mas a gente foi conversando e ela viu que no elevador eu já comecei a nominar as coisas, ela perguntou pra mim, o que que é isso? Eu falei, é uma luva. Ela falou, embaixo da luva tem o quê? Eu falei, dedo, né, doutora? Ela, ufa, ela voltou, mas eu assim, fazer uma tomo. Aí fizemos a tomo, viu que não tinha nada, eles acham que realmente foi a carga de informações. E aí desse dia pra frente eu tive ainda uns 3, 4 episódios de confusão, mas eu me senti estranha. E aí eu não ficava tranquila, eu falava, antes de você ir embora, vamos fazer o PET scan, né, depois 30 dias depois do Carticel. Falei, vamos fazer já aqui, porque eu não preciso voltar, porque eu estava num hospital um pouco mais distante da minha casa, aí eu fiz o PET scan 30 dias depois do Carticel e não tinha doença mais ativa. Ana, não tem doença ativa, mas agora a gente precisa ficar observando aí pra gente bater esse martelo, se deu certo, se não vai. Falei, não, tudo bem, só de não ter doença ativa tá tudo ótimo. Mas o pós-Carticel pra mim foi muito difícil, eu recebi alta, mas por conta de vários efeitos colaterais que eu tive um distúrbio de eletrólise, sódio, potássio, magnésio, plaqueta, hemograma muito grande. Então eu ia para o hospital toda segunda, quarta e sexta. Colhi exame, recebia sódio, potássio, magnésio, sangue e plaqueta. E crio, que é um outro componente do sangue. Toda segunda, quarta e sexta. E eu saía assim, sabe quando... É uma sensação horrível. Eu olhava, parecia que não era o mundo que eu vivia. Era uma situação
ruim mesmo. E eu estava bem debilitada, porque eu estava extremamente inchada, porque eu fiz uso de muito corticoide. Então eu não conseguia subir uma escada, eu não conseguia colocar um sapato, só chinelo, e o meu pé desse tamanho, e foi um processo muito difícil. Mas aos pouquinhos eu falei que eu saí igual aquela lista do rei, que você aperta, faz assim nos filmes, que tem aqueles rolinhos que rolam do hospital, eu saí com todos esses de medicação. E aí elas foram diminuindo, e aí depois de um tempinho já de alguns PET scans negativos, bateram o meu martelo de remissão, fez 1 ano e 1 mês que eu tô em remissão. A mensagem que eu deixo, e quando eu acolho todos os pacientes, eu sempre falo que o caminho, ele não é fácil. Ele é um caminho tortuoso, tem algumas pedrinhas, um sobe e desce, mas para ninguém desistir, para confiar, ter uma boa relação com o seu médico, procurar uma rede de apoio que às vezes pode ser familiar ou não, e acreditar que o câncer tem cura. Que antes muito se falava, nossa, os antigos nem falavam o nome da doença, com medo, porque o prognóstico era muito ruim. Só que hoje a gente está vendo que cada vez mais essa geração, agora, nossa geração, somos sobreviventes do câncer. Então a mensagem que eu deixo para as pessoas que estão sendo diagnosticadas agora, ou que estão em tratamento, confia, acredita. Hoje nós temos tratamentos de ponta, mas não deixem de tratar, não deixem de seguir as orientações médicas, não deixa, porque é o que eu sempre falei, a fé é muito importante. Mas eu acho que tem que ser a fé juntamente com a medicina, que a gente tem um sucesso e a gente pode mostrar que o câncer tem cura.